Bom dia, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, vejam como a maioria dos evangélicos são diabólicos. Silas Malafaia disse que Lula, no primeiro governo dele, perseguiu ele. Ele não diz que Lula perseguiu a igreja. Ele diz que Lula perseguiu ele. Veja a mentira. No primeiro governo de Lula, Lula criou um chamado Conselho Administrativo. Nesse Conselho Administrativo, ele colocou cada personagem, uma personagem de todos os setores da sociedade. E Silas Malafaia fez parte desse conselho como escolha das igrejas para representá-la no governo. Logo, como Lula perseguiu Silas Malafaia, se o Silas Malafaia fazia parte do governo, fazia parte do conselho de administração do governo de Lula. Gente, as pretensões diabólicas deste ser eram tão grandes. E como Lula sempre foi um homem de direito, sempre gostou das coisas certas. O que a maioria desses evangélicos queriam eram concessões de rádio, concessões de TV, benefícios. Benefícios esses que Bolsonaro ofereceu e deu. Daí um dos motivos deles virarem a casaca. Como Silas Malafaia, Valdemiro Santiago, que já disse na igreja cheia de gente que Lula foi o melhor presidente que este país já teve e fez questão de chamá-lo de amigo. Dizia isso com muito gosto, com muita ênfase. Ele dizia isso. E por que as coisas mudaram? Porque Lula para Valdemiro Santiago hoje é um bandido, é um ladrão. Se o bandido e o ladrão é Valdemiro Santiago, pois a justiça já disse que Valdemiro Santiago é um ladrão, é um criminoso. Compra, não paga, toma emprestado, não paga, não devolve. É um caloteiro de carteirinha, é um apostata da fé. Tudo isso Valdemiro Santiago é. Aí ele usa os microfones da rádio e da televisão para dizer que Lula é criminoso, que Lula é ladrão. Vai pagar com rigor da lei. Valdemiro Santiago se acha tão poderoso que ele acha que pode simplesmente peitar o presidente da República. É um tolo. Eu acho que é um tolo. Gente, veja só. O Edir Macedo falou porque tinha as benesses do governo de Bolsonaro. Mas vocês têm visto Valdemiro, o Edir Macedo falar de Lula? É claro que não. Sabe por quê? Porque ele é um empresário. Ele precisa dos benefícios do governo federal e ele sabe que tem uma concessão pública. E se pisar na bola, essa concessão pode ser cassada ou não renovada. Sabe? Ele é um empresário sagaz e não pode sair por aí falando o que fala Valdemiro Santiago e Silas Malafaia. É por isso que estão perdendo e perdendo muito. As perdas de Valdemiro Santiago são tantas, gente, que o homem está em tempo de endoidar. Está em tempo de perder o juízo. Ele mesmo diz com teatro e tudo que não aguenta mais. Está em tempo de explodir. Está em tempo de endoidar. É claro, Valdemiro Santiago, que o teu inimigo está dentro da tua própria casa. Tudo começou com a tua própria casa e tu sabes disso. Sabe? Tu não sentes segurança na tua própria casa, no teu próprio lar. Sabe? O teu inimigo é a tua própria família. Sabe? Ninguém tem estabilidade e cresce na vida se não tiver a sustentação de uma família. E tu não tem, sabe? Hoje, nesses tempos modernos de redes sociais, todo mundo sabe de tudo. E tua vida está exposta aí. E tu está apelando.
O teu caso é tão sério e grave que tu tens apelado até para as armas. Ou você pensa que as pessoas engoliram aquela ideia tua de que aquelas armas que tu tinha dentro do teu carro era para caçar elefante nas Áfricas. Já é uma aberração, gente, um pastor que é chamado para pregar o evangelho ser caçador de elefante. É muita contradição. Não existe comunhão entre a morte e a vida. Alguém tem que prevalecer, ou a morte ou a vida. E quando você vê alguém que se diz profeta e diz de maneira enfática, Valdemiro Santiago chega a dizer que se ele disser que vai viver, vive. E se ele disser que vai morrer, morre. Isso é coisa do Satanás. Isso é um endemoniado, sabe? Não sabe mais o que diz. Porque se conhecesse a Bíblia e vivesse o que diz a palavra de Deus, não abria a boca para falar asneira, falar tamanha tolice. Quem é Valdemiro para ter o poder de vida? Tu tem um livre-arbítrio e tu amaldiçoa ou abençoa. Tu preferiu o caminho da maldição, a maldição veio sobre você. Tudo que tu está passando não é perseguição humana, porque a Bíblia diz que a nossa briga, as nossas questões não são contra a carne nem o sangue, é contra as hostes espirituais da maldade que estão nas regiões celestes. Logo tu está brigando contra os espíritos. Tá entendendo? Os próprios espíritos que tu serve, porque tu não serve a Jesus. Tu serve a estas entidades, e estas entidades estão te engolindo. Quando tu diz que não suporta mais, é porque tu esqueceu de Jesus. Porque o Senhor Jesus disse que nenhuma carga vem para nenhum homem que ele não possa suportar. Sabe? Ele pode suportar sim. Sabe por quê? Porque o alvo dele é os céus, é Cristo, ele tem Cristo. Você pode passar pela tribulação que você que vier, sabe? Mas se você tem Jesus, você vence, você triunfa. Você está sem suportar, Valdemiro, porque os seus pecados são muitos, os seus crimes são muitos, as aberrações são muitas, e você preferiu idolatrar homem, sabe? Renunciou Jesus. Tu não tens Jesus na vida. Tu é um fanático religioso que acha que tendo dinheiro, tendo tudo e pode tudo. É tanto que tu se arrobra da pretensão de dizer que se tu disser que vai morrer, vai morrer. E se tu disser que vai viver, vai viver. Ah, cara, caia na real, pelo amor de Jesus. Cara, tu está fedendo. Tu quando aparece na televisão, gente, dá-se a impressão que é um drogado. Os olhos inchados, sabe? E é realmente. Tu tá com a tua alma drogada, contaminada pelas blasfêmias que fala, pela roubalheira, porque tu rouba os humildes, sabe? Tu chantageia as pessoas, a ignorância das pessoas para arrancar tudo delas. Gente, isso tem consequência. O que tu tá vivendo é consequência de todas estas coisas. Tu, Silas, Malafaia, se não se converterem, se não retornar ao redil, sabe, vão morrer. Agora eu falo de morte mesmo física. Eu estou falando de morte espiritual, não, que espiritualmente vocês estão mortos, totalmente mortos. Estou falando de morte física. Gente, ninguém que viveram o que vocês viveram, conheceram o que vocês conheceram, renunciarem por causa de dinheiro, idolatrando o homem e abandonando Jesus, vive. Vocês estão mortos. Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, estão mortos. Vivem no entorno de likes, sabe? Só que isso, gente, isso é tão vazio. Isso é morte espiritual. E vocês estão mortos. Deixa eu dizer mais uma coisa para vocês. Vocês não têm mais jeito. Vocês são como demônios caídos. Vocês não retornarão mais. Você, Valdemiro Santiago, o seu ministério acabou. Não há mais retorno para contigo. Tu é um blasfemo. Os blasfêmios não têm perdão.
E é isso que tu és. Logo, ou tu se converte infeliz, ou tu morre. Simples assim.